Vamos para o plano B. Quando o plano A não funciona. Eu quero chamar a atenção de vocês para a atitude das pessoas que escutavam Jesus. Não é ele o carpinteiro? Pega aí o Evangelho. De onde recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Não é o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? A atitude deste povo era uma atitude preconceituosa. Preconceito, caríssimos, é uma ideia pré-concebida acerca de alguém, por exemplo. É um juízo prévio. E preconceito cega. Preconceito sempre será barreira para se chegar à verdade. E por isso, quem busca a verdade tem que se livrar dos seus preconceitos. Mas não só o preconceito cega, a inveja também cega. O invejoso jamais vai admitir as virtudes do invejado, jamais aprenderá nada com o invejado. E curioso é que quando a gente sente inveja, a gente reconhece a virtude do outro. Senão não sentiríamos inveja. Mas nos dói o fato de não sermos nós os portadores dessa virtude. Quem também está nesta categoria são os orgulhosos. Os orgulhosos também não vão chegar nunca à plenitude da verdade. Porque o orgulhoso não se corrige, ele acha que não está errado, ele não dá o braço a torcer. E tudo isso, preconceito, inveja, orgulho, são fruto da nossa natureza caída. Nós temos essas tendências dentro de nós. E por isso, nós precisamos da religião. De tudo aquilo que ela tem. Vou repetir, de tudo aquilo que ela tem. Vejam que Jesus se diz o caminho, a verdade e a vida. E o que ele deixa para nós? Só um livro de ensinamentos? Não. Qual é a única coisa que ele manda fazer em sua memória? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então ele deixa ensinamentos, ele deixa mandamentos. Quem me ama é aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Mas ele deixa também os sacramentos. Então nós precisamos desse pacote completo para nos curarmos do grande mal que nos assola, chamado pecado. Então, a cura da natureza caída, a cura dessa tendência ao mal e ao erro, vem pelo conjunto
E eu falo do conjunto porque no protestantismo é só a palavra. Não há sacramentos. Aliás, tem algumas denominações, sim, que tem batismo. Tá? Mas a Eucaristia, queridos, só aqui. Lá, aquela igreja que tem, não a tem de modo válido. Porque no protestantismo não existem sacerdotes. E só um sacerdote legitimamente ordenado tem o poder de transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue. Bom, Deus, por causa dessa nossa natureza caída, às vezes vai permitir o sofrimento. É o tema que nós vemos na segunda leitura de hoje. E hoje eu quero abordar um aspecto do sofrimento, que tem vários. Os outros aspectos eu já tive a oportunidade de abordar aqui, mas sempre é bom recapitular. Os outros aspectos eu vou resumir bem, que eu quero me deter mais no que está conectado com a segunda leitura. Então, em primeiro lugar, a consequência do meu pecado. Eu dou um soco em você, você me devolve o soco, eu estou sofrendo. A consequência do meu pecado. Era só não ter dado um soco em você para não estar sofrendo agora. Segundo, apegos sempre são origem de sofrimento. Eu sou apegado a dinheiro, fico pobre, vou sofrer. Sou apegado a beleza física, passa um maluco, joga ácido na minha cara, agora eu estou feio, vou sofrer e por aí vai. Tem também o sofrimento provacional. E o sofrimento provacional, na vida de pessoas virtuosas, não tem aquela pessoa que vive na igreja, que é santa, e de repente a gente fica atônito. Poxa, ele não merecia estar padecendo essa doença. Não se trata aqui de merecimento. Se trata de um ato da misericórdia de Deus, que está querendo que esse homem pague o seu purgatório aqui para não sofrer lá. Porque um ano de sofrimento aqui é menos do que um dia de sofrimento lá. Agora, para a gente se convencer disso, tem que conhecer a doutrina, tem que ler, tem que estudar. E por isso que eu sempre passo deveres de casa, e aí fica o dever de casa da homilia de hoje. Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Baixe na internet e leia, é uma obra curta. E vocês vão ver Santa Catarina falando da purificação dos bons, do purgatório vivido aqui. Agora, por favor, não é assim que toda pessoa boa que está sofrendo é porque Deus está fazendo pagar o purgatório aqui. Cuidado com as absolutizações. Preste atenção nesse texto, que é um texto bonito. É um texto que permite uma rica reflexão. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que nos aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI você vê um judeu cuidando de um racista. Policial e presidiário na mesma enfermaria, recebendo os mesmos cuidados. Um rico na fila de transplante hepático recebendo o fígado de um pobre.
A doença, o hospital, tocam na ferida das pessoas. Vemos vidas que se cruzam em um propósito divino, numa comunhão em que nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. No hospital caem o orgulho, a inveja e o preconceito. A verdade absoluta das pessoas muitas vezes só aparece no momento da dor ou na ameaça da perda. E é esse o ponto que eu quero tratar, no que diz respeito às fontes de sofrimento. Quantas virtudes nós não só aprendemos nos dias de dor e de sofrimento. Os verdadeiros amigos aparecem nessa hora. Quando a gente está bonito, cheio da grana, com muita saúde, tem muita gente interesseira que vai colar na gente, é ou não é? Então aí nós já vemos a ação de Deus. Deus nos purificando dos nossos maus hábitos, das nossas más inclinações. E assim entramos no tema da segunda leitura, na qual São Paulo fala desse espinho na sua carne. E vejam que bonito o texto. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando me sinto fraco, é que então sou forte. E aí a gente vê o protestantismo lá na teologia da prosperidade, só querendo pregar a glória, o poder e a vitória aqui. Está indo contra a palavra de Deus. E aí o que é pior, ainda deformam a nossa teologia, dizendo que a nossa teologia é centrada numa psicologia negativa, é centrada no sofrimento, no masoquismo, na culpa. E aí vem o abençoado Freud, né, que é o Deus de muitos hoje em dia, e confirma, inclusive dizendo que religião é neurose. Olha aí. E assim os ignorantes vão perdendo a fé, saem da igreja, vão para as seitas, porque não entendem nada da verdadeira sabedoria que está na Sagrada Escritura. Vejam que linda reflexão nos traz Santo Afonso Maria de Ligório. E aí eu trago para vocês a riqueza das biografias dos nossos santos. Católicos, em nome de Jesus, comecem a se acostumar a ler as biografias dos santos. Eu sempre digo que biografia de santo tem que ser livro de cabeceira. Saia de uma biografia, entre na outra. Pais, comecem a ler as biografias dos santos para os seus filhos. Existe desde biografias adaptadas, contadas como histórias infantis, como, por exemplo, você que está lendo a vida de um santo, cada dia vai falar um pouquinho do que você está lendo para o seu filho, de modo traduzido, de modo que ele possa entender. Pai, mãe, tenha tempo para isso. Eu já falei e vou repetir, os pais de hoje só querem ler Peter Pan, Cinderela. Tudo bem, leia também. Não tem problema não. Mas o que vai ensinar mais o seu filho, a sua filha? Eu sempre digo, dê a Barbie, dê. Desde que não seja essas Barbies aí que trazem consigo ideologias, né? Dê
a bonequinha de Santa Teresinha no Menino Jesus, o menino vai ficar curioso, vai perguntar: que boneca é essa? E aí você vai contar a vida de Santa Teresinha. Bom, o que diz o texto de Santo Afonso? A enfermidade e a doença descobrem o caráter da virtude que uma alma possui. Se uma pessoa não se desassossega, se não se queixa, se não fica inquieta, se permanece tranquila e resignada à vontade divina, tem sinais de possuir muita virtude. Mas que diremos daquele doente que se queixa e diz que não é bem tratado, que suas dores são insuportáveis, que nada melhora, que seu médico é ignorante, e que algumas vezes se queixa que a mão de Deus pesa sobre ele, que Deus o abandonou ou não escuta suas preces? São Boaventura relata que São Francisco, achando-se atacado de extraordinários padecimentos, escutou de um dos seus religiosos: Frei, pedi a Deus que vos trate mais benignamente, porque a sua mão pesa demasiado sobre vós. Ao ouvir isto, replicou São Francisco em alta voz: se eu não soubesse que o que dizes procede da tua simplicidade, não ia querer te ver mais, por teres te atrevido a repreender os juízos de Deus. Dizendo isto, estando fraco e extenuado pelas dores e pela doença, lançou-se para fora da cama sobre o duro chão e, beijando-o, exclamou: 1000 graças te sejam dadas, ó Senhor, pelo padecimento que me mandaste. Peço-te que me mandes padecimentos maiores, se esta for a tua divina vontade. Desejo que me aflijas e não me poupes em nada, porque o cumprimento da tua vontade é a maior consolação que posso receber nesta vida. Então, Santo Afonso cita outro santo. Vejam que os santos leem os santos, hein? Porque ler a biografia de um santo é ler a Bíblia colocada em prática. É saber que o que a Bíblia ensina é factível, é possível para nós. Porque os santos foram homens e mulheres como nós. E nós temos santos de todas as idades, de ambos os sexos, das mais variadas profissões, de todos os temperamentos, para ninguém dizer: não, isso aqui é muito difícil, Jesus consegue, nós não. Nós podemos conseguir, se nós quisermos. Santa Escolástica, irmã de São Bento, uma vez escreveu para ele uma carta que teve a resposta mais curta em todo o epistolário da igreja. Epistolário quer dizer as cartas já escritas pelos santos da igreja. Ela perguntou a São Bento: o que é necessário para se salvar? Sabem qual foi a resposta de São Bento? Querer. Agora, lógico, querer e agir, né? Eu não posso só querer. Querer todo mundo quer, mas agir são poucos. A gente tem que pagar o preço. A gente tem que ser coerente com esse querer. Então, vamos entender um pouco essa resposta que São Francisco dá ao Frei. Um pouco como a resposta que São Pedro deu a Jesus, quando Jesus falou do que ia padecer. E o que Jesus falou? Cala-te, Satanás. Porque Satanás quer o caminho doce, o caminho curto, o caminho agradável. E virtudes a gente constrói assim? Não. Virtude custa. Me fala uma virtude que não tenha um preço, que não requer uma mudança de hábito. E mudança de hábito dói ou não dói? Olha aí. E como é que a gente vai chegar ao céu?
é com as virtudes, não é com os vícios. Então, os vícios são conforme a vontade, é o que a gente quer, e a virtude é contrária. Só que, olha que interessante, na medida em que a gente vai trabalhando as virtudes, a gente vai gostando e vai querendo mais, e aí a gente tem o círculo virtuoso do bem. No início dói, é difícil, no início a gente não quer. E sabem onde o diabo mais atua? Sabe qual é o momento onde o diabo entra com toda a sua tropa? É ali, quando a gente vai dar o primeiro passo. Saiba que toda caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, depois vem o segundo, depois o terceiro. E se a gente começa a curtir a viagem, porque o diabo daqui a pouco vai fazer você olhar lá para o topo do Everest. Nossa, está longe. Eu não vou dar conta. Então são dois momentos. O primeiro é colocando todas as dificuldades diante dos nossos olhos para que a gente não se atreva a começar, porque ele sabe que ele vai perder. E aí, quando a gente começa, lá pelas tantas, a tentação é olhar para o topo da montanha. Nossa, ainda falta muito. Não, eu achei que eu tinha andado mais da metade, ainda falta tudo isso. Ele é o pai do desânimo. Então vamos lá, viver um dia de cada vez. E vamos nos contentar com os pequenos progressos. A gente vive numa sociedade de 8 ou 80. Que isso? Então, meus irmãos, aqui nesse texto, São Francisco está convencido daquela palavra que diz que não cai um fio de cabelo da cabeça da gente, sem que Deus não saiba e sem a permissão de Deus. E aí, vamos entender, eu costumo fazer sempre esse exercício. Se Deus é o autor da inteligência, é o autor da bondade, é o autor da justiça, é o autor do bem, é o autor da compaixão, como é que o que nos acontece vai escapar à bondade, à justiça, à inteligência, à compaixão de Deus? Muitas vezes o que a gente precisa fazer é um exame de consciência para ver se o que eu estou passando não é fruto de pecado meu, se eu não estou colhendo o que eu plantei. Agora, dado que eu não plantei pecado, então aí vem essa possibilidade de eu estar sendo provado. São Paulo podia ter chutado o pau da barraca e desistido de seguir Jesus, por causa desse espinho na carne. E o que ele fez? Foi fiel até a morte. Eu fico imaginando um São Paulo protestante, clamando a Deus para livrá-lo da decapitação. Porque aí, em muita igreja, a gente vê isso. Campanhas e clamores para Deus tirar os obstáculos, para tirar tudo. E eu não estou dizendo para vocês, irmãos de fé, que a gente não pode pedir a Deus para nos livrar de uma doença. Claro que sim. Para nos curar, para livrar de uma dificuldade. Sim, vamos pedir aquilo que nós achamos que é o melhor, mas sempre dizendo para Deus: Senhor, eu na minha ignorância, na minha pequenez, acho que o melhor é isso aqui, mas se não for, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente precisa completar essa oração, que a gente só pede o que a gente quer e impõe os nossos critérios para Deus. E aí dizer: Senhor, se eu tiver que passar por isso, mostra-me o que eu tenho que aprender, me ajuda a suportar todas as dificuldades do caminho, a não murmurar, não me queixar. Manda um sirineu para me ajudar, e por aí vai a oração. Assim, nós estamos partindo da premissa correta, de que é Deus quem sabe o que é melhor e não eu. Porque muitas vezes a nossa oração é impositiva.
parte do nosso orgulho, eu que sei o que é melhor. Então, faça o que eu estou lhe dizendo. E essa é a diferença. E por isso São Francisco cai no chão e pede padecimentos maiores, se forem para o seu crescimento. Por conta dessa confiança cega, que se vierem padecimentos maiores, é porque aí ele tem ainda o que aprender. Ele tem ervas daninhas para tirar da alma. Mas nós temos essa confiança? Será? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí os inimigos da igreja dizem que nós passamos adiante a ideia de um Deus deformado. Por quê? Porque partem da lógica mundana, da lógica humana. E Deus não quer o padecimento dos seus filhos. Diga-me uma coisa, pai. Você às vezes não deixa seu filho levar um tombo, porque ele teima, você fala 10 vezes, não faça isso, não faça. E aí não é o tombo às vezes que vai ensinar? Quantos de nós não aprendemos ali no erro? Diz o ditado mineiro, que não escuta conselho, escuta coitado. Né? Pois é, mas o coitado também ensina. E aí vamos ver o que a palavra de Deus diz. Hebreus 12, de 5 a 10. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Está lá também em Provérbio 3, 11. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão não havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar sua santidade. E hoje é triste ver pais dominados pelos filhos. Filhos voluntariosos, pitizentos, mimados, mimimizentos, reclamões, extremamente mal educados. Crianças que falam com pai e com mãe cheios de dengo. Corte esse mal na raiz. Pare com isso. Tem pais que endeusam os filhos, não conseguem enxergar defeito no filho, na filha, porque é meu filho. Isso é reflexo, pai, isso é reflexo, mãe, do seu orgulho, porque você se acha. A alma mais privilegiada, o filho mais lindo do mundo é o seu. Para com isso, isso vai estragar seu filho. Hoje a gente assiste esse episódio, esse filme de terror. E aí por isso, essas crianças despreparadas para a vida serão desadaptadas. Porque filho que não se submete a pai e mãe, não vai se submeter ao patrão, não vai se submeter à esposa, ao marido, não vai se submeter a ninguém. E o ser humano tem esse egoísmo, e aí começa toda uma estratégia de manipulação. Aí daqui a pouco não se espante quando estiver se cortando, aí qualquer coisinha ameaça até se matar. Por quê? Porque faltou correção lá embaixo. Faltou fé, faltou caminhada, faltou ensinar virtude, porque você, pai e mãe, está fazendo tudo pelo seu filho. Desde pequenos os meninos têm que aprender virtudes, têm que ajudar dentro de casa. Aqui no Brasil a gente tem a cultura da empregada que aleja até nós mesmos. Não faça isso. Todo filho tem que entender que uma família é uma equipe. Cada um tem que fazer aquilo que pode, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua capacidade intelectual.
Fim de semana não tem a diarista, vamos todo mundo para a cozinha. Lá em casa, a gente tinha um costume de fazer uma especialidade suíça chamada fondue. Era bem legal quando a gente fazia o fondue lá em casa, sabe por quê? Cada um se ocupava de uma coisa. Meu pai ia fazer as compras, né? Minha mãe cuidava lá do camarão, descascava, cortava o frango, as coisas, a carne. Eu fazia os molhos, meu irmão botava a mesa, arrumava tudo. Depois todo mundo ia lá, lavar a louça, arrumar. E isso é muito bonito, era um momento de família, a gente conversava. Agora hoje em dia está todo mundo retardado, com a desgraça do celular na mão, ninguém conversa mais com ninguém. Os pais fazem tudo para os filhos. É claro que vai gorar. Vamos lá, Tiago 1, 2 a 4 e depois versículo 12. O que diz? Bendito é o homem que suporta as provas, porque uma vez que tenha sido provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que amam. Então, Deus permite o sofrimento. Está aqui o resumo da ópera, desse ponto da teologia do sofrimento. Para que nós cresçamos em virtudes. E aí, quem olhar para as situações difíceis da vida, não como castigos de Deus, vitiminha, mimimizenta, para com isso, cresce, criatura. Quem olhar para essas dificuldades como oportunidades de crescimento, eu fico de cara. Quantas pessoas, quantos católicos não fazem curso de inteligência emocional, coaching, o escambau, PNL, sem desmerecer essas coisas da ciência humana, que eu conheço muito bem, tenho formação em tudo isso aí. A criatura, parece que quando entra na igreja fica retardada. Se esquece de tudo isso aí. Ué, o que é inteligência emocional? Se não, eu colocar as minhas emoções sob a égide, sob o tacão, o domínio, o controle da razão. É isso. E aí nós vamos contar com uma vantagem que ninguém vai ter, que é a fé. A fé vai trazer elementos que vão alimentar a minha inteligência emocional. Por exemplo, tudo que eu falei nessa homilia até aqui. E aí, eu sabendo que Deus não abandona ninguém, que Deus não persegue ninguém, porque tem gente que se acha perseguir. Não, agora Deus tirou um tempo para me perseguir, para me carimbar. Isso não existe. A teologia na sua cabeça está deformada. Enquanto você pensar assim, você vai sofrer. Esse abandono está na sua cabeça, ele não é real, não é de Deus. E quanto mais você pensar isso, a psicologia explica isso. Tanto mais tudo que acontecer na sua vida vai se enquadrar nesse seu complexo. Isso se chama complexo na psicologia. É uma deformação, é um filtro que deforma o que vem de fora, para se adaptar àquilo que eu creio. Isso é loucura. Então vejam só, nós vamos contar com toda essa riqueza da Escritura, a qual só tem acesso quem crê. Eu preciso acreditar que a Escritura é divinamente inspirada, que Jesus Cristo é Deus, para eu assumir tudo isso que eu falei aqui, por exemplo, na homilia de hoje, como verdades. E aí isso vai ter um impacto na minha vida? Vai, claro. Por quê? Por causa daquilo que eu creio. A programação neurolinguística, que é um ramo da neurociência, fala que um dos princípios centrais, essenciais na vida do homem é crer para ver. Vai acontecer na sua vida aquilo que você acreditar que é possível. Se você acreditar que você pode, que é para você, que você merece, vai rolar. Se você não acreditar, não adianta. Nem Deus consegue. Aliás, Deus consegue o que Ele quer, né? Sempre. Mas muitas vezes Deus quer dar a graça e eu acho que não é para mim, que eu não mereço, que eu pequei lá atrás, que eu mereço todos os castigos do mundo. Tem gente que tem essa pegada. E aí dançou. E aí o problema está em Deus? Não.
Está em mim, está no meu cabeção. Então, tem gente que vai preferir murmurar, blasfemar, em outras palavras, pecar, diante do mesmo evento. E aí a criatura fez o curso lá de PNL, de coaching, e sai de lá repetindo para todo mundo: olhe, o copo pela metade está meio cheio, não está meio vazio. Mas na hora de aplicar a fé, o copo não está nem meio vazio, o copo está seco, não tem nada no copo. Esse copo daqui a pouco vai quebrar, porque Deus me abandonou, não olha para mim, me persegue. Um outro aspecto interessante que as realidades da doença e da morte nos apontam está na seguinte mensagem, preste atenção. Mais uma mensagem para refletir. Nossa saúde é frágil e a vida vai passar rápido. Por isso, não brigue tanto, não critique tanto, não reclame tanto, não perca o sono pelas contas a pagar, não deixe de beijar os seus amores, não se preocupe tanto por deixar a casa impecável, mulher neurótica. Não se dedique tanto a acumular herança, homem avarento, e deixe seus cachorros mais por perto. Não fique guardando suas taças, use os talheres novos, não economize no seu perfume predileto. Esperamos muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, o inverno, quando tudo for perfeito. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe o resto nas mãos de Deus. Confie. E aí, o que é que essa mensagem nos diz? Até interessante a posição de alguns filósofos que falam que a morte é responsável, inclusive, pelo progresso científico, pelo progresso intelectual. Vocês sabem por quê? Imagine, não tem morte mais. Fala sério. Dada a natureza humana, a gente não tem a mania de deixar para amanhã, para depois de amanhã. Imagina, não tem morte mais. O povo não ia fazer nada, a galera ia querer só, sombra e água fresca. Mas como a gente não sabe quando que vai morrer, a gente não sabe se tem mais um dia sequer de vida, a gente trata de fazer hoje. E por isso, o momento mais poderoso é o agora. Esse negócio de deixar para amanhã é do demônio. Sobretudo se é a conversão que você está deixando para amanhã. Não, deixa eu ficar um pouquinho mais no pecado, curtir aqui. Todo pecado é prazeroso, né? Não, vamos fazer igual Santo Expedito, é agora. Agora é tudo que eu tenho para construir a minha vida. Se você quiser construir um passado do qual você vai se orgulhar, é hoje que você constrói esse passado. Porque o passado é um hoje que já foi. Se você quiser construir o seu futuro brilhante, é hoje que você constrói. Porque o futuro é um hoje que ainda não chegou. Então hoje, o agora é tudo que nós temos. Vamos viver intensamente, gente. E é isso que a nossa fé nos ensina. Vamos viver o hoje da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? Sendo santos. Sede santos como vosso Pai nos céus é santo. A gente tem que apontar sempre para o máximo, sempre para o melhor, mas com uma possibilidade. Qual? Não faça o melhor possível, embora eu queira, mas eu faço o melhor que eu posso. Contente-se com aquilo que você conseguiu. Porque o diabo é o pai dessa frustração, né? As pessoas que têm neurose de perfeição e que às vezes têm um desafio de humildade, não se contentam com aquilo
que conseguiram. E aí o diabo trabalha a frustração de uma maneira tal que eu desanimo, e daqui a pouco eu paro. São essas estruturas de personalidade do 8 ou 80, ou é tudo ou não é nada. Moçada, não existe só azul claro e azul marinho, não. Existem matizes aí no meio. E aí, eu termino com uma história que ilustra muito bem esse Deus que sabe o que faz. Bom, como eu estou no plano B, vamos ver se eu enxergo, porque essa letra aqui está realmente... Conta uma antiga lenda norueguesa que um homem cuidava com muito zelo de uma capela num distante povoado. Hakon era seu nome, e via todos os dias muita gente adentrar a ermida e orar com devoção diante de uma cruz muito antiga. Certo dia, Hakon, impulsionado por um sentimento de generosidade, ajoelhou-se diante da cruz e fez uma oferta ao crucificado. Senhor, desejo padecer alguma coisa por vós, deixai-me ocupar o vosso lugar no crucifixo. O Senhor do alto da cruz abriu os lábios e falou: amigo, posso atender o teu pedido mediante uma condição. Qual é a condição, Senhor? Estou disposto a cumpri-la, por mais difícil que seja. Então, Cristo lhe disse: escuta-me, aconteça o que acontecer, não importa o que vejas do alto deste crucifixo, terás que guardar sempre absoluto silêncio. O homem resoluto respondeu: eu prometo, Senhor. Fizeram a troca sem que ninguém viesse a perceber. O tempo passou e aquele que substituía Jesus na cruz conseguia cumprir o compromisso de sempre se manter calado. Um dia, porém, um rico foi até a capela orar. Ao sair, esqueceu sua bolsa sobre um dos bancos. Hakon viu e se calou. Também não disse nada, quando umas 2 horas depois, alguém que também viera orar, encontrou a bolsa e a levou para si. Ainda ficou calado, quando um rapaz veio pedir as graças dos céus antes de empreender uma longa viagem. Contudo, o rico retornou em busca do que esquecera, sua bolsa. Como não a encontrasse, pensou que o rapaz que estava lhe rezando por sua viagem se teria apropriado dela. Voltou-se para ele e o interpelou com raiva, exigindo que lhe devolvesse o que lhe pertencia. Devolva a minha bolsa. Mas eu não peguei bolsa nenhuma. Pegou sim, devolva. Não peguei, defendeu-se o jovem. Mentiroso, gritou o homem rico, e arremeteu furioso contra ele no intuito de agredi-lo. Então uma voz soou forte do alto do crucifixo: para! Para! E a imagem falou, defendendo o jovem e censurando o rico pela falsa acusação. O rico saiu arrasado do local. O jovem, como tinha pressa para empreender sua viagem, saiu logo em seguida. Quando a ermida ficou vazia, Jesus dirigiu-se a Hakon e lhe disse: desce da cruz, não serves para ocupar o meu lugar, não sabes guardar silêncio. E ante as justificativas do servidor, trocaram de lugar. Cristo continuou o seu discurso: tu não sabias que era conveniente para aquele homem perder a bolsa que trazia o dinheiro para pagar pela virgindade de uma moça. Quanto ao rapaz que queria receber alguns golpes, suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem que para ele foi fatal. Faz uns minutos que seu barco naufragou e ele se afogou. Tu não sabias nada disso, mas eu sim. E é por isso que diante daquilo que parece para vós homens ser um mal, eu me calo. Então, essa deve ser a nossa confiança em Deus. Não vale a pena confiar num Deus que é de lua, num Deus que um belo dia acorda de mau humor e resolve carimbar a gente, que nos esquece, que não escuta as nossas orações. Esse Deus deformado só existe na cabeça dos homens. Esse Deus deformado, eu sempre digo, é defeito de fé. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E por isso eu costumo dizer,
Anota aí as frases do padre. Tá? A minha vida, o meu relacionamento com o Senhor, ao longo aí de sei lá quanto tempo eu tenho de convertido. Tá? De padre eu tenho 21. Vamos botar aí os 7 anos de seminário, põe 28. E antes do seminário põe aí uns 5, uns 33 anos por ali. Tá? Desde a volta para a igreja, realmente, o início de uma caminhada. Anota. Com Deus sempre, sublinha em negrita, sempre, o produto é melhor do que a encomenda. Deus não se deixa jamais vencer em generosidade. E não é Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.